Salve, salve, galera! Hoje é dia de falar um pouquinho sobre Angústia, de Graciliano Ramos. Vem comigo, eu sou o professor Vini Reis, já pega esse resumo e bora estudar. Angústia, de Graciliano Ramos, foi publicado no ano de 1936, enquanto o escritor estava preso durante o governo Vargas. Angústia é considerado um dos romances mais ricos da literatura brasileira, tendo forte influência do contexto histórico da época. A história é dotada de diversas simbologias que fazem referência àquela situação social, ao sistema político vigente naquela época e, ao mesmo tempo, discute a existência humana e as relações sociais. O aspecto psicológico também é bastante ressaltado nesta obra. Por isso, este romance pode ser considerado um romance metalinguístico. O enredo narra a história de Luiz da Silva, um funcionário público e escritor frustrado, né? O romance é caracterizado pela autoanálise e pelo encadeamento narrativo centrado na interioridade do protagonista. Luiz se volta ao passado buscando restabelecer um desarranjo interior causado pelo rompimento do seu noivado com Marina, agora comprometida com o Julião Tavares. Entretanto, a insatisfação permanente com a sua vida traz algumas conclusões amargas a respeito de si mesmo e de outros personagens e do mundo em geral, uma vez que o livro também traz esta análise não apenas do universo interior e psicológico da personagem, mas também uma análise do meio no qual elas estão inseridas. Emergem, então, da narrativa lembranças de uma infância e afetos distantes, frustrações sexuais e profissionais, delineando uma completa falta de horizonte e um desencantamento perpétuo desse nosso personagem. Luiz tentou êxito profissional no Rio de Janeiro, mas não deu certo, fracassou. Volta então e se fixa em Maceió, o espaço onde ocorre a nossa narrativa. Em Maceió, vive uma vida tranquila, sem altos nem baixos, até se apaixonar por uma vizinha chamada Marina. Aqui lhe traz enormes lampejos de satisfação e encantamento. Marcam o casamento e Luiz gasta a sua economia, os seus poucos vinténs, para comprar um enxoval. Marina é uma mulher superficial que gasta todo o dinheiro do enxoval em joias e roupas. Já dá pra ver que esse casamento não vai dar certo. Pois é, os planos de Luiz da Silva são frustrados ao descobrir que Marina o estava traindo com o Julião Tavares, um sujeito rico, eufórico, eloquente, falador, com aspirações literárias e um constante ar de superioridade. O exato contrário do nosso protagonista Luiz da Silva, mas disso falaremos mais adiante. O fato é que Luiz, tomado por um sentimento de ciúme e sendo enganado e humilhado pela noiva, mergulha em uma ideia de derrota e começa a ter pensamentos destrutivos. Aqui começa um fluxo psicológico constante na narrativa. Traído, enganado e ainda por cima vivendo uma vida miserável financeiramente, sem condições de pagar até as próprias contas, rodeado por ratos, pelos fantasmas do passado. Luiz inclusive acaba roubando a sua empregada, que enterrava alguns tostões no quintal, para você ver a situação. Em certo ponto da narrativa, o nosso herói Luiz, ele descobriu que o Julião Tavares estava envolvido também com outra mulher, além da Marina. A obsessão com as lembranças e fragmentação subjetiva angustiante de Luiz o levam a maquinar o assassinato de Julião Tavares. E esse pensamento começa a ganhar força a partir de um momento em que ele, o nosso herói, Luiz da Silva, ganha de presente uma corda de um andarilho. Luiz da Silva estava obcecado por Julião Tavares e o perseguia dias e dias. Até que em um momento ele observou uma oportunidade e acabou aproveitando esta oportunidade.
estrangulou Julião Tavares e escondeu o corpo debaixo de uma árvore. Ele se sentia eufórico, feliz, radiante por ter eliminado o antagonista de seu romance. Mas essa euforia e alegria dura pouco, né? Porque daqui a pouquinho ele vai cair na real e perceber que matou uma pessoa. Neste momento, tomado por um desespero de ser descoberto, ele volta para sua casa, completamente perturbado. Abre uma garrafa de cachaça, toma inteirinha e adormece. Não comparece ao trabalho no dia seguinte e tenta se livrar dos vestígios que o ligariam à cena do crime. Neste momento, o nosso herói deita transtornado, já se sente um pouco mais adoentado, mais uma vez perturbado pelas lembranças e sufocado pela angústia, esse sentimento de angústia. Aqui vale um adendo importante, galera. Esta noção de sufocamento, de enforcamento, esta imagem metafórica vai percorrer a narrativa praticamente inteira. E sobre isso nós falaremos adiante. Pega a visão aqui comigo e vamos conhecer um pouquinho do contexto histórico daquela época. Angústia, um livro publicado em 1936, durante a década de 1930, portanto, pertence ao segundo momento do modernismo, a segunda fase do modernismo. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais isso, tá? Qual é o contexto histórico? O que estava acontecendo no mundo, Vini, naquela época? Bom, tínhamos a crise de 1929 em Nova York, que causou uma depressão econômica no mundo inteiro, com impactos inclusive no Brasil. Muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política e brotavam das entranhas da terra governos totalitários e ditatoriais por toda a Europa. Tivemos também o início da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, durante a década de 1930, tivemos o início da Era Vargas, que começa aqui também, de certa forma, um movimento, um governo ditatorial que acaba criminalizando o Partido Comunista Brasileiro. E isso, de certa forma, vai impactar na literatura de Graciliano Ramos. Já sobre as características da segunda fase modernista, a gente pode destacar a influência do realismo, o nacionalismo, o universalismo e regionalismo. Aqui bastante forte, galera, a questão do regionalismo brasileiro, tá? Fica bem ligado nisso. Uma coisa que você não pode esquecer, a segunda fase modernista é marcada pela crítica à realidade social, né? Então tem impactos aqui, de certa forma, que nos levam a uma literatura de denúncia social, tal qual ocorre tanto no naturalismo quanto no pré-modernismo. Então, perceba como nós temos aqui gatilhos que nos remetem a movimentos anteriores. Tanto que este período, para alguns críticos literários, também é conhecido como neorrealismo, em virtude do seu realismo extremamente crítico, e neonaturalista, já que faz essas denúncias de personagens marginalizadas e ambientes insalubres. Sobre o autor, podemos destacar alguns aspectos importantes. Primeiro, Graciliano Ramos era comunista. Tinha um pensamento à esquerda no campo ideológico. Além disso, trazia em sua obra uma análise psicológica das personagens bastante forte, como manda o figurino machadiano. Mais um aspecto também que vem da herança de Machado de Assis é o tempo psicológico em detrimento do tempo cronológico. Isso mesmo, trata-se de uma narrativa não linear, portanto marque isso, uma narrativa não linear. E também apresenta um monólogo interior e um fluxo de consciência. O pessimismo e uma visão desencantada da humanidade e da vida são também algumas dessas características a serem levantadas. Aliás, galera, a segunda geração modernista inteira vai adentrar um pouco por essa atmosfera pessimista, ok? Algumas reflexões importantes sobre o narrador. Até que ponto podemos acreditar neste narrador em primeira pessoa, galera? Será que é uma história realmente verídica ou apenas fruto de uma mente doentia, obcecada e delirante? A trama em Abismo também nos leva a uma ideia central que dá origem a outras micronarrativas.
Presta atenção, no caso de Angústia, o crime cometido dá origem a outras pequenas narrativas, como as histórias da infância. Nós chamamos isso de metanarrativa, uma narrativa dentro da narrativa. Outros apontamentos pertinentes. Alfredo Bozzi considera Angústia um romance de tensão crítica. Um romance intenso e crítico do ponto de vista social, né, galera? Tenso porque traz um drama humano, a traição, o amor, o ódio, o ciúme, a inveja. E crítico porque faz uma denúncia social, como manda o figurino da segunda geração modernista. Antônio Cândido, outro grande crítico literário, faz algumas considerações importantes. Segundo ele, trata-se de uma autobiografia virtual, na medida em que o livro traz dados da vida de Graciliano Ramos, aspectos da vida e da infância do autor. Em carta enviada a Antônio Cândido, o próprio autor Graciliano Ramos diz que o livro tem alguns excessos, diferentemente de Vidas Secas, segundo ele. Uma coisa importante aqui, galera, olha só, que deixa evidenciada essa decadência das oligarquias é a supressão do nome das personagens. Olha lá, o avô se chamava Trajano Pereira de Aquino, o pai Camilo Pereira da Silva e o nosso herói Luiz da Silva. Veja como o nome já nos dá a ideia de uma decadência. Decadência essa que ocorreu no início do século XX com as famílias e os grandes proprietários de terra daquele período. Este fato está relacionado a um episódio histórico que ocorreu durante o início do século XX. Portanto, temos verossimilhança. Olha lá mais uma reflexão importante aqui, galera, sobre o antagonista e o protagonista. Aqui nós temos a relação entre Julião Tavares e Luiz da Silva. Julião Tavares representando tudo aquilo que é contrário a Luiz da Silva. Ele é um parasita burguês. Julião é gordo, vermelho, risonho, patriota, falador e escrevedor. Fecha aspas. Ele resume tudo aquilo que oprime Luiz. O dinheiro fácil, o berço de ouro, a convivência social, a mediocridade intelectual e o poder de corromper e sair ileso. Olha lá, coisas que, de certa forma, vão contra a índole do nosso herói, de Luiz da Silva. Tudo bem? Então, preste bem nesta relação de protagonismo e antagonismo. Julião Tavares representa o antagonismo direto em relação ao Luiz da Silva. Beleza? Agora falando sobre as imagens metafóricas que ocorrem na narrativa. Eu tinha dito que a ideia de sufocamento, de estrangulamento, percorria toda a narrativa. E é verdade, olha lá. Primeiro nós temos, logo na sua primeira recordação da infância, o afogamento nas lições da natação. Depois nós temos o episódio em que a cascavel se enrola no pescoço do avô, enquanto ele está na varanda da sua casa. Temos também a figura do seu Evaristo enforcado se matando e, por fim, a corda que ele recebe durante o almoço de uma personagem que é uma espécie de andarilho, tá certo? Além do nome, é claro, Angústia, né, que já nos remete a essa ideia de enforcamento, de estrangulamento, como a gente vai ver mais adiante. Pega essa visão importante, galera. A etimologia da palavra angústia nos remete ao sufocamento, a um enforcamento real e literal. Olha lá, angus significa cobra, serpente. Anguste é um advérbio de modo, apertadamente. Então, olha lá, ó, cobra, serpente também dá uma ideia de corda. Portanto, temos a ideia de sufocamento, de enforcamento, sufocamento na narrativa e, inclusive, no título do livro. Um último aspecto que eu gostaria de levantar versa sobre o sujo e o feio, a relação entre esses dois opostos. Veja bem, galera, o quintal com o esgoto aberto, o quintal onde ele mora, é um lugar feio, insalubre. Olha essa questão dos ratos que chiam no guarda-roupa, no armário, na despensa dos livros, como se roessem qualquer coisa dentro de mim. Olha essa questão do rato que vai permear esse ambiente insalubre, a falta de beleza dos espaços e das personagens. A própria Marina, num primeiro momento, nem era tão bonita assim. Ela não era dotada de uma beleza. Ele foi observando isso no decorrer do tempo. Ele começou a se apaixonar por ela e depois viu beleza naquilo.
Então fique atento com esta relação entre o sujo e feio na composição dos espaços, ambientes, da atmosfera e inclusive das personagens. O sujo e o feio estão inclusive no fluxo de pensamento do nosso narrador. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês que estão em idade de vestibular. Mas, lembrando, para mais dicas, acesse Professor Vini Reis nas mídias digitais e bora estudar. Tamo junto.